Você consegue imaginar o desespero de uma mãe, grávida e sedenta, pedindo apenas um copo d'água, e sendo ignorada? Mas ninguém poderia prever o que aconteceria horas depois, durante o parto, algo tão impactante que fez até os mais duros caírem em silêncio. Antes de eu te contar essa história comovente, me diz uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários e já se inscreve no canal, porque histórias como essa vão te tocar profundamente e te fazer refletir sobre o poder da compaixão e da justiça. O sol de fevereiro de 1878 caía implacável sobre os cafezais da fazenda Nossa Senhora da Conceição, no interior de São Paulo. Era o tipo de calor que fazia o ar ondular, que transformava o horizonte em miragem líquida, que sugava toda a umidade do corpo deixando apenas exaustão e sede insaciável. Teresa trabalhava na colheita desde o raiar do dia, suas mãos ágeis colhendo os grãos maduros e depositando-os no cesto amarrado à cintura, um cesto que pesava cada vez mais conforme as horas se arrastavam. Estava grávida de 9 meses. Sua barriga enorme tornava cada movimento uma provação, cada inclinação para alcançar os galhos mais baixos um exercício de equilíbrio precário. O bebê dentro dela se mexia constantemente, chutando suas costelas, pressionando sua bexiga, lembrando-a a cada segundo de sua presença. Era seu 5º filho, embora tivesse apenas 28 anos. Dos 4 anteriores, conseguirá manter apenas 2 consigo. Os outros haviam sido vendidos ainda pequenos, arrancados de seus braços como se fossem mercadorias temporariamente emprestadas. Teresa, você está devagar hoje, gritou o feitor Sebastião, um homem alto e magro com olhos duros como pederneira. O Senhor não paga para você ficar parada admirando as nuvens. Trabalha ou vai sentir o gosto do chicote. Sim, senhor feitor, Teresa respondeu automaticamente, forçando seu corpo exausto a se mover mais rápido, mesmo quando cada músculo gritava por descanso. Ela havia pedido na noite anterior para ser dispensada do trabalho no campo, explicando que sentia contrações irregulares, que o bebê parecia prestes a nascer. Mas a resposta do administrador fora clara: negra, aguenta muito. Quando chegar a hora de verdade, você vai saber. Até lá, trabalha. O sol subia no céu, transformando os cafezais numa fornalha ao ar livre. O suor escorria pelo rosto de Teresa, ardendo em seus olhos, ensopando o vestido de algodão grosseiro que usava. Sua boca estava seca como palha, a língua grudando no céu da boca. Havia bebido água pela última vez no início da manhã, antes do sol nascer, da única bacia de água suja compartilhada por todos os escravos daquela seção do campo. Senhor feitor, ela chamou durante uma pausa breve quando o homem passava inspecionando o trabalho, poderia trazer água? Por favor. A sede está. Água? Já beberam de manhã. Acham que isso aqui é hotel? Trabalhem agora, água na hora do almoço se tiverem sorte. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno, virando as costas antes que ela pudesse suplicar mais. Teresa voltou ao trabalho, mas algo estava mudando em seu corpo. As contrações que vinham esporadicamente durante a manhã começaram a ficar mais frequentes, mais intensas. Uma dor aguda atravessou seu abdômen, tão forte que ela teve que segurar no tronco do cafeeiro para não cair. Respirou fundo, contando lentamente até passar, depois forçou-se a continuar colhendo. Ao seu lado, trabalhava Joana, uma mulher mais velha que havia sido parteira antes de ser vendida para aquela fazenda. Ela olhou para Teresa com preocupação crescente. Menina, você está muito pálida. E a barriga desceu. Esse bebê vem hoje, eu conheço os sinais. Não posso parar, Teresa sussurrou, lágrimas misturando-se com o suor. Se parar, vou apanhar. Preciso aguentar até o meio-dia pelo menos, até a pausa. Mas o bebê tinha seus próprios planos. A natureza não consulta feitores nem obedece a horários de trabalho forçado. Por volta das 10 da manhã, quando o sol estava no seu ponto mais cruel, Teresa sentiu algo molhado escorrendo por suas pernas. Olhou para baixo e viu a água esverdeada manchando o chão de terra vermelha entre seus pés. A bolsa havia estourado. O terror que tomou conta de Teresa foi visceral e imediato. Trabalho de parto ativo, ali, no meio do cafezal, sob o sol escaldante, sem água,
sem ajuda adequada, cercada apenas por outros escravos igualmente exaustos e um feitor que via gravidez como desculpa para a preguiça. Ela sabia que mulheres morriam no parto regularmente. Havia enterrado 3 amigas nos últimos 2 anos, todas vítimas de complicações que poderiam ter sido evitadas com cuidados mínimos. Senhor feitor! Joana gritou, acenando freneticamente. O bebê vem. Ela precisa ir para a senzala agora. Sebastião se aproximou com irritação evidente no rosto. Olhou para Teresa, para a poça no chão, e revirou os olhos. Claro, bem na hora do trabalho pesado. Vocês fazem isso de propósito, não é? Engravidam para ter desculpa para não trabalhar. Por favor, senhor, Teresa implorou, dobrando-se quando outra contração a atingiu, essa mais forte que as anteriores. Preciso ir, o bebê. Pode ir, ele disse com desdém. Mas depois do parto, espero ver você de volta ao trabalho em 3 dias. Não pense que vai ficar deitada uma semana fingindo que está doente. Teresa mal ouviu a ameaça. Apoiada em Joana e em outra escrava chamada Maria, começou a longa caminhada de volta à senzala. O que normalmente levaria 15 minutos levou quase 1 hora. A cada poucos passos, Teresa tinha que parar, curvando-se enquanto contrações varriam seu corpo como ondas cada vez mais próximas umas das outras. Água, ela sussurrava repetidamente, preciso de água. Já vamos buscar, menina, aguenta firme, Joana dizia, mas suas próprias mãos tremiam. Ela sabia que parto sem água era perigoso. A mulher precisava estar hidratada, precisava ter força, e Teresa já estava trabalhando há horas sob o sol sem beber nada. Quando finalmente chegaram à senzala, Teresa estava quase inconsciente de dor e exaustão. A ajudaram a se deitar num jiral de madeira coberto com um pano fino que servia de cama. O quarto era pequeno, escuro, sem ventilação adequada, o cheiro de corpos suados e doença impregnado nas paredes de pau a pique. Não havia janelas, apenas frestas entre as tábuas por onde entrava alguma luz e ar. Maria, vai buscar água, Joana ordenou. Rápido! E algum pano limpo se conseguir encontrar. Maria saiu correndo. O poço ficava do outro lado do terreiro, perto da casa grande. Ela bombeou água freneticamente, enchendo uma cabaça grande, e começou a correr de volta. Mas no meio do caminho, esbarrou com Dona Mariana, a esposa do senhor da fazenda, que estava voltando de uma visita à vizinha. Com tanta pressa, vai derramar tudo. Dona Mariana repreendeu. Essa água é para quê? Para Teresa, sinhá, Maria explicou ofegante. Ela está parindo. Precisa de água urgente. Dona Mariana franziu o senho. Parindo no meio da manhã? Que conveniente. Bom, leve a água então. Mas não desperdice. Água é preciosa, não é para jogar fora em mulher que deveria ter segurado esse bebê até a hora certa. Maria mordeu a língua para não responder e continuou correndo. Quando chegou à senzala, Teresa estava em trabalho de parto avançado, gemendo baixinho, tentando não gritar porque havia aprendido que gritos de escravas incomodavam os senhores e podiam resultar em punição posterior. Joana deu-lhe pequenos goles de água, molhando seus lábios ressecados. Devagar, menina, devagar. Não bebe tudo de uma vez ou vai passar mal. Mas havia tão pouca água. Mal suficiente para molhar a garganta de Teresa, quanto mais para o que realmente seria necessário nas próximas horas. As horas se arrastavam numa eternidade de dor. O trabalho de parto de Teresa era longo e difícil. O bebê estava em posição complicada, e seu corpo, exausto pela desidratação e pelo trabalho forçado, lutava para fazer o que deveria ser natural. Cada contração era uma agonia, mas pior que a dor física era a sede devastadora que a consumia. Água, ela implorava constantemente, sua voz rouca e quebrada. Por favor, Joana, água. Já acabou, filha, Joana dizia com o coração partido. Maria foi buscar mais, mas a verdade era que conseguir água extra não era simples. Havia regras rígidas sobre quantos escravos podiam usar, especialmente durante o dia quando deveriam estar trabalhando.
A água do poço era principalmente para a casa grande, para a família do senhor, para os animais valiosos. Para os escravos, havia rações medidas, horários específicos. Maria tentou buscar mais água, mas foi interceptada pelo feitor. Para onde pensa que vai? Já levou água há 1 hora. É para Teresa, senhor feitor. Ela está parindo e há sede. Uma cabaça é mais que suficiente. Volta para o trabalho ou vai apanhar junto com ela. Maria voltou de mãos vazias, lágrimas de frustração e raiva escorrendo pelo rosto. Na senzala, encontrou Teresa delirando de dor e desidratação, seu corpo tremendo, seus lábios rachados sangrando. Joana tentava confortá-la, mas o que poderia fazer sem os recursos mais básicos? Vou até a casa grande, Maria decidiu subitamente. Vou falar com a sinhá. Ela é mulher, já teve filhos, vai entender. Correu até a casa grande, subindo a escada da varanda com ousadia que em outras circunstâncias poderia custar-lhe caro. Bateu na porta, e quando a mucama atendeu, pediu freneticamente: preciso falar com Dona Mariana. É urgente. Sobre Teresa. Dona Mariana apareceu na sala de visitas, um livro de rezas ainda na mão, expressão de irritação no rosto. O que é essa invasão? O que está acontecendo? Sinhá, por favor. Maria caiu de joelhos, as mãos juntas em súplica. Teresa está morrendo. O parto é difícil e ela não tem água. Está delirando de sede. Por favor, sinhá, por caridade cristã, permita que levemos mais água para ela. Dona Mariana suspirou, como se estivesse sendo perturbada com algo trivial. Não seja dramática. Nenhuma mulher morre de sede num parto de poucas horas. Ela já teve água. Se está demorando, é porque não está se esforçando o suficiente. Mas sinhá. Chega. Volte ao trabalho antes que eu mande chicoteá-la por preguiça e insolência. Maria saiu, derrotada. Quando voltou à senzala, o cenário havia piorado. Teresa estava semiconsciente, seu corpo sacudindo com contrações que não conseguiam mais progredir porque ela não tinha força. Sua pele estava quente ao toque, febril. Os lábios tão rachados que pedaços de pele solta pendiam deles. Água, ela sussurrava mesmo em delírio. Água, por favor, meus filhos, água. As outras mulheres na senzala haviam se reunido. Algumas rezavam baixinho. Outras choravam silenciosamente. Todas sabiam que estavam testemunhando algo terrível, algo que acontecia com frequência demais mas nunca parava de chocar. Joana olhou ao redor para as mulheres reunidas. Havia umas 7 ali, todas que conseguiram escapar do campo por alguns minutos ou que trabalhavam perto da senzala. Então teve uma ideia desesperada. Escutem, ela disse baixinho, cada uma de vocês tem uma ração de água para o dia, certo? Se cada uma doar só um pouquinho, um gole, podemos juntar o suficiente para ajudar Teresa. Sei que estão com sede também, que vão sofrer depois, mas... Não precisou terminar. Imediatamente, todas começaram a buscar suas cabaças, seus pequenos potes de barro onde guardavam a água preciosa que lhes era permitida. Uma por uma, despejaram um pouco em uma vasilha maior. Não era muito, talvez o equivalente a 2 copos d'água no total. Mas era tudo o que tinham, era o próprio sustento delas que estavam oferecendo. Teresa, Joana chamou suavemente, levantando a cabeça da mulher e aproximando a vasilha de seus lábios. Bebe, filha. Suas irmãs te deram água. Bebe devagar. Teresa bebeu avidamente, quase engasgando na pressa. A água era quente, tinha gosto de barro, mas para ela era como o néctar dos deuses. Sentiu um pouco de força voltando, o delírio recuando ligeiramente. Suas mãos agarraram a vasilha com força, tentando beber até a última gota. Devagar, devagar, Joana repetia. Tem que durar. Com a pequena quantidade de água no sistema, o corpo de Teresa conseguiu reunir alguma força. As contrações voltaram com ímpeto renovado. Ela gritou, não pôde evitar, um grito longo e animal que ecoou pela senzala e chegou até o terreiro. Na casa grande, Dona Mariana ouviu e franziu o senho.
Que barulho é esse? É a Teresa, sinhá, respondeu a mucama. Parindo. Diga para ela fazer silêncio. Está perturbando minha leitura. A mucama não se moveu, pela primeira vez em sua vida desobedecendo uma ordem direta. Simplesmente ficou parada, olhando para a senhora com uma expressão que misturava desprezo e tristeza. Dona Mariana eventualmente desistiu, voltando para seu livro de orações, lendo sobre misericórdia e caridade cristã enquanto uma mulher agonizava a poucos metros de distância. Na senzala, o bebê finalmente começou a descer. Joana, com suas mãos experientes, guiava o processo. Empurra, Teresa. Empurra com tudo. Estou vendo a cabeça. Teresa empurrou, usando as últimas reservas de energia que possuía. Empurrou com a força do desespero, com o amor feroz por aquele bebê que ainda não conhecia mas já amava, com a raiva de ter que parir em condições tão desumanas, com a esperança teimosa de que talvez, apenas talvez, esse filho pudesse ter uma vida melhor. Um último empurrão, um último grito que arrancou lágrimas de todas as mulheres presentes, e finalmente, o bebê escorregou para as mãos de Joana. O bebê não chorou. Joana olhou para a criança em suas mãos. Uma menina, pequena e frágil, e seu coração afundou. A bebê estava quieta demais, muito quieta, sua pele com uma tonalidade azulada preocupante. Rapidamente, virou-a de cabeça para baixo, limpou a boca e nariz, deu leves tapinhas nas costas. Nada. O que está acontecendo? Teresa tentou levantar a cabeça, pânico evidente em sua voz fraca. Por que ela não está chorando? Por que minha filha não chora? Calma, calma, Joana dizia, mas suas mãos trabalhavam freneticamente. Massageou o peito minúsculo, soprou ar suavemente no rosto da bebê. As outras mulheres se aproximaram, formando um círculo, rezando baixinho, implorando a qualquer força no universo que pudesse estar ouvindo. Chora, bebê, chora, Joana sussurrava. Vamos, pequenininha, você consegue. Respira pra gente. Passaram-se segundos que pareceram horas. Teresa chorava, estendendo os braços, querendo segurar sua filha, mas Joana ainda não a entregará. E então, depois de uma eternidade, a bebê fez um movimento. Um pequeno tremor, uma contração do corpinho, e então, um choro. Fraco, quase inaudível, mas estava lá. A bebê estava viva. O alívio que varreu a senzala foi palpável. Mulheres que haviam prendido a respiração finalmente a soltaram em soluços de gratidão. Joana envolveu a bebê num pano que era surrado mas limpo, cortou o cordão com uma lâmina que havia esterilizado em fogo, e finalmente, colocou a criança nos braços de Teresa. Teresa olhou para aquele rostinho minúsculo, para os olhinhos fechados, para os dedinhos perfeitos, e sentiu um amor tão intenso que doía fisicamente. Minha filha, sussurrou, beijando a testa da bebê. Minha pequena milagre. Mas o milagre era frágil. A bebê, embora viva, estava claramente debilitada. Nascerá de uma mãe desidratada, exausta, mal nutrida. Precisava de cuidados, de atenção médica, de nutrição adequada para a mãe poder produzir leite suficiente. Joana, Teresa disse, sua voz carregada de determinação surgida do nada, preciso de mais água. A bebê precisa que eu tenha leite. Preciso de água, comida, descanso. Por favor, vai até a casa grande. Fala com a sinhá de novo. Agora que o bebê nasceu, talvez ela tenha compaixão. Joana não tinha muita esperança, mas foi mesmo assim. Subiu até a casa grande novamente, dessa vez encontrando o senhor Bernardo, o dono da fazenda, sentado na varanda fumando charuto. Senhor, ela disse com toda a humildade que conseguiu reunir. A Teresa teve a bebê. Mas estão as duas muito fracas. Precisam de água, de comida extra. A menina mal está respirando direito. Se não receberem cuidados. Se não receberem cuidados, o quê? O senhor Bernardo perguntou com irritação. Vão morrer? Bom, se morrerem, morrerem. Teresa já me deu 5 filhos. 3 vendidos com lucro, 2 ainda aqui trabalhando.
Ela já pagou seu custo e mais um pouco. E a bebê nem vale nada ainda. Vai levar anos até ser produtiva. Se sobreviver, bem. Se não, não é grande perda. As palavras caíram sobre Joana como pedras. Ela ficou ali parada, olhando para aquele homem que se considerava cristão, que ia à missa todo domingo, que tinha um quadro de Nossa Senhora na sala de jantar. E ele estava falando de uma mulher que acabará de dar à luz e um bebê recém-nascido como se fossem investimentos financeiros de baixo retorno. Mas, Senhor, ela tentou mais uma vez. Chega! Sai daqui antes que eu perca a paciência. E volta pro trabalho. Quando Maria entrou na senzala cambaleando, seu vestido rasgado e manchado de sangue nas costas onde o chicote cortara a pele, mas com a cabaça de água intacta em suas mãos, as mulheres presentes a cercaram imediatamente. Meu Deus, Maria, o que fizeram com você? Joana exclamou, vendo as feridas. Não importa, Maria ofegou, estendendo a cabaça para Teresa. Trouxe água. E assim a mandou trazer mais. Teresa pegou a cabaça com mãos trêmulas, bebendo longos goles da água. Era água comum, do poço, com gosto de terra e ferrugem. Mas para ela era o líquido mais sagrado do mundo. Sentiu a água descendo por sua garganta ressecada, espalhando-se por seu corpo desidratado, trazendo vida de volta às células que estavam morrendo. A bebê, sentindo que sua mãe estava finalmente se fortalecendo, começou a mamar com mais vigor. E dessa vez, havia leite. Não muito ainda, mas havia. A pequenina sugava determinada, agarrando-se à vida com a tenacidade que seria sua marca nos anos vindouros. Momentos depois, como prometido, outro escravo apareceu carregando uma vasilha grande de água, enviada por ordem de Dona Mariana. Havia água suficiente agora. Água para Teresa beber, água para lavar a bebê, água para Maria limpar seus ferimentos. As mulheres trabalharam em silêncio, lavando gentilmente as costas rasgadas de Maria com panos molhados, cuidando dos ferimentos o melhor que podiam sem remédios adequados. Depois prepararam um caldo fino de farinha e água para Teresa, algo para dar a seu corpo um pouco de nutrição além do líquido. Por que você fez isso? Teresa perguntou a Maria, lágrimas escorrendo novamente. Por que arriscou tanto por mim? Maria, deitada de bruços enquanto Joana aplicava ervas em suas costas, sorriu fracamente. Por que você faria o mesmo por mim? Porque somos tudo o que temos umas às outras. Porque essa bebê merece viver, e se é preciso meu sangue para garantir isso, que assim seja. Teresa segurou a mão de Maria, e naquele gesto simples havia todo o amor, toda a gratidão, toda a irmandade que palavras não conseguiam expressar. As duas mulheres ficaram assim, de mãos dadas, enquanto a bebê mamava e as outras mulheres cantarolavam baixinho uma canção de ninar em língua africana. Do lado de fora, o sol finalmente começava a declinar. O dia terrível chegava ao fim. Os escravos que haviam trabalhado no campo começavam a voltar, exaustos. Quando souberam o que havia acontecido, o parto difícil, a negação de água, o sacrifício de Maria, a bebê que quase morreu, um silêncio pesado caiu sobre a senzala. Não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado de raiva reprimida, de dor compartilhada, de amor feroz uns pelos outros. Era o silêncio de pessoas percebendo, talvez mais claramente que nunca, a crueldade do sistema que os prendia. Na casa grande, Dona Mariana sentou-se sozinha na sala de visitas. Seu marido estava no escritório, cuidando de negócios. Ela olhava para suas mãos, mãos brancas, suaves, que nunca haviam conhecido trabalho forçado sob o sol escaldante. Pensou em Teresa, em Maria, naquela bebê frágil. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se realmente pensar sobre o sistema que sustentava sua vida confortável. O preço humano de cada vestido que usava, de cada refeição que comia, de cada momento de lazer que desfrutava. E não gostou do que viu. Teresa não voltou ao trabalho em 3 dias como o feitor havia ordenado. Nem em uma semana. Dona Mariana, numa atitude sem precedentes, interveio, ordenando que Teresa tivesse 2 semanas de recuperação e rações extras de comida. O senhor Bernardo reclamou que a esposa estava mimando os escravos,
mas ela permaneceu firme de uma forma que ele raramente via. Ela quase morreu, Bernardo, Dona Mariana disse com uma firmeza que surpreendeu o marido. Ela e a bebê. Por falta de água. Água! Temos um poço cheio, chuvas regulares, e quase perdemos 2 vidas por falta de água. Não vou permitir que isso aconteça novamente em nossa fazenda. Você está ficando sentimental na velhice, ele resmungou, mas não a contradisse diretamente. Durante as 2 semanas de recuperação, Teresa permaneceu na senzala, cuidando de sua filha que ela nomeou secretamente Esperança, um nome que mantinha escondido dos senhores, que provavelmente registrariam a criança com algum nome comum como Maria ou Joana. Mas para ela, aquela bebê era Esperança, porque nascerá contra todas as probabilidades, sobrevivera quando não deveria, representava algo de bom num mundo de horrores. A bebê, alimentada agora por uma mãe que finalmente tinha água suficiente para produzir leite adequado, começou a ganhar peso. A tonalidade azulada deu lugar a uma pele marrom saudável. Seus olhos se abriram, grandes e curiosos, examinando o mundo em que tinha a sorte e o azar de ter nascido. Maria, cujas costas levaram semanas para cicatrizar completamente, carregava suas cicatrizes como medalhas de honra. Outras escravas a tratavam com um respeito especial agora. Ela havia arriscado tudo por uma irmã, havia sangrado para que outra vivesse. Era o tipo de coragem que não se esquece, que se torna lenda sussurrada nas senzalas. Mas algo mais havia mudado na fazenda Nossa Senhora da Conceição. A história do que havia acontecido, uma mulher em trabalho de parto negada à água, uma bebê quase morrendo, outra mulher chicoteada por tentar ajudar. Espalhou-se não apenas entre os escravos, mas também entre as fazendas vizinhas. Escravos que visitavam parentes em outras propriedades contavam a história. Viajantes a ouviam nas vendas. Lentamente, tornou-se conhecida na região. E com a história veio o julgamento. Outros fazendeiros, mesmo os que tratavam seus próprios escravos com crueldade, balançavam a cabeça desaprovando. Havia um código não escrito. Mulheres grávidas recebiam certas concessões básicas. Permitir que uma mulher parisse sem água não era apenas cruel, era má administração. Era desperdiçar investimento. O senhor Bernardo começou a notar olhares nas reuniões sociais, sussurros que cessavam quando ele se aproximava. Sua reputação, algo que ele valorizava imensamente, estava manchada. E embora não se importasse com o sofrimento que causará, importava-se muito com o que seus pares pensavam dele. Mudanças sutis começaram a acontecer. As rações de água foram ligeiramente aumentadas. O feitor Sebastião foi instruído a ser um pouco menos rigoroso com mulheres grávidas. Não era compaixão, era gestão de imagem. Mas para as pessoas na senzala, mesmo essas pequenas mudanças significavam algo. Significavam que suas vozes, mesmo silenciosas, tinham algum poder. Significavam que testemunhar e contar histórias tinha valor. Significavam que resistência não era apenas fugir ou rebelar-se abertamente, mas também sobreviver, ajudar uns aos outros, e fazer com que o mundo soubesse o que estava acontecendo. Esperança cresceu. Contra todas as expectativas, tornou-se uma criança forte e saudável. Aos 2 anos, já corria pelos arredores da senzala, sua risada alegre um som raro e precioso naquele lugar de tanto sofrimento. Teresa a observava com uma mistura de orgulho e terror, orgulho pela pequena vida teimosa que se recusava a ser quebrada, terror pelo que o futuro reservava a uma menina escrava. Mas Esperança tinha algo especial. Talvez fosse porque quase morreu ao nascer, talvez fosse a história dramática de seu nascimento que todos conheciam, mas ela era tratada com uma ternura incomum pelos outros escravos. Era como se todos tivessem investido algo nela, como se sua sobrevivência representasse uma vitória coletiva sobre a crueldade do sistema. E havia mais. Dona Mariana, que nunca esquecera completamente aquele dia terrível, começou a visitar a senzala ocasionalmente, algo que senhoras raramente faziam. Levava sobras de comida da casa grande, às vezes roupas velhas que podiam ser reaproveitadas. Não era caridade suficiente para mudar vidas, mas era algo. Numa dessas visitas, quando Esperança tinha 3 anos,
A menina se aproximou de Dona Mariana sem medo. Algo impensável para uma criança escrava que deveria aprender desde cedo a temer os brancos. Tia bonita, ela disse com a simplicidade de criança, estendendo uma flor silvestre que havia colhido. Dona Mariana pegou a flor, e para surpresa de todos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ajoelhou-se na frente da menina, uma senhora de fazenda ajoelhando-se na terra diante de uma criança escrava, e tocou gentilmente o rosto de Esperança. Você é a criança que quase perdemos naquele dia, ela disse suavemente. A bebê que nasceu sem água. Mamãe diz que sou um milagre, Esperança respondeu com a confiança inocente dos 3 anos. Sua mãe está certa, Dona Mariana concordou, uma única lágrima escorrendo por seu rosto cuidadosamente maquiado. Naquele momento, algo mudou para a Dona Mariana. Não uma conversão completa, não uma rejeição total do sistema escravocrata. Isso teria sido esperar demais. Mas uma rachadura em sua armadura de indiferença, uma falha em sua capacidade de não ver, de não sentir, de não se importar. Ela começou, muito discretamente, a fazer mudanças. Insistiu que mulheres grávidas recebessem rações extras. Garantiu que houvesse água sempre disponível. Quando seu marido reclamava dos custos desnecessários, ela simplesmente respondia: pense nisso como proteger seu investimento. Ela usava a linguagem dele, a linguagem econômica que ele entendia, mas em seu coração sabia que era algo mais. Era a imagem de Esperança, aquela criança que tinha tudo contra ela mas que insistia em viver, em rir, em oferecer flores a estranhas. Os anos passaram. Em 1888, quando a Lei Áurea foi finalmente assinada, Esperança tinha 10 anos. Velha o suficiente para entender o que significava liberdade, jovem o suficiente para ainda ter toda uma vida pela frente. Teresa, segurando a mão de sua filha quando a notícia chegou à fazenda, chorou. Mas eram lágrimas diferentes das que derramara tantas vezes antes. Eram lágrimas de alívio, de gratidez, de alegria incrédula. Você nasceu durante os últimos suspiros da escravidão, ela disse à Esperança, e vai viver sua vida inteira livre. Vai ser difícil, vai haver preconceito e injustiça, mas você vai ser dona de si mesma. Ninguém vai poder te vender. Ninguém vai poder tomar seus filhos de você. Esperança abraçou a mãe, não entendendo completamente ainda, mas sentindo a importância daquele momento. Maria, cujas cicatrizes ainda marcavam suas costas, estava ali também. Valeu a pena, ela disse simplesmente. Cada gota de sangue, cada chicotada. Valeu a pena para chegar a este dia. Nos anos que se seguiram, a história do nascimento de Esperança continuou sendo contada. Tornou-se uma daquelas histórias que passam de geração em geração, que carregam dentro de si lições profundas sobre sacrifício, sobre amor, sobre a resistência do espírito humano. Esperança cresceu, casou-se, teve seus próprios filhos, filhos que nasceram livres, que nunca conheceram correntes. Tornou-se uma parteira, ironicamente, ajudando outras mulheres através do processo que quase a matou. E toda vez que ajudava um bebê a nascer, lembrava-se de sua própria história, da mãe que suplicou por água, da mulher que sangrou para consegui-la, da bebê que se recusou a morrer. Teresa viveu até os 60 anos, o que era considerado uma vida longa para alguém que sofrerá tanto. Em seus últimos dias, cercada por esperança e netos que ela nunca imaginou que viveria para conhecer, ela refletiu sobre aquele dia terrível de fevereiro de 1878. Pensei que íamos morrer, ela disse à Esperança. Você e eu, juntas, naquele quarto escuro e quente. Sem água, sem esperança, sem nada. Mas não morremos. Vivemos. E não vivemos apenas. Prosperamos. Você me deu razão para continuar, para lutar, para acreditar que dias melhores viriam. Você me deu vida 2 vezes, Esperança respondeu, segurando a mão envelhecida de sua mãe. Uma vez quando me trouxe ao mundo, outra quando se recusou a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Quando Teresa morreu, foi enterrada no pequeno cemitério da comunidade de ex-escravos que se formara perto da antiga fazenda. Seu túmulo era simples, marcado apenas com uma cruz de madeira. Mas na lápide,
Esperança insistiu que gravassem não apenas o nome de sua mãe, mas também palavras que resumiam sua vida. Teresa. Mãe. Lutadora. Sobrevivente. Ela suplicou por água e nos ensinou que até a sede mais profunda pode ser saciada quando nos amamos uns aos outros. A história de Teresa e Esperança tornou-se parte da memória coletiva daquela região. Era contada para ensinar as crianças sobre resiliência, para lembrar aos adultos sobre sacrifício, para garantir que ninguém esquecesse os horrores da escravidão, mas também a beleza da solidariedade humana mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Maria, que viveu até os 70 anos, nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Mas considerava Esperança como filha, e os filhos de Esperança como netos. As cicatrizes em suas costas eventualmente se tornaram menos visíveis com o tempo, suavizadas pela idade e pela pele enrugada. Mas ela nunca as escondeu. Quando crianças perguntavam sobre elas, ela contava a história com orgulho. Essas marcas, ela dizia, são o preço que paguei por amor. E pagaria 1000 vezes mais se fosse necessário. Dona Mariana viveu com o peso de suas ações e inações pelo resto de sua vida. Nunca se tornou uma abolicionista declarada, nunca renunciou publicamente ao sistema que a beneficiara. Mas dentro de sua esfera limitada de influência, fez o que podia. Tratou os ex-escravos que continuaram trabalhando em sua fazenda após a abolição com mais respeito que muitos outros fazendeiros. Pagou salários justos. Garantiu condições adequadas. Era pouco demais, tarde demais, ela sabia. Não apagava décadas de cumplicidade. Mas era algo. E quando morreu, Esperança, já uma mulher adulta, compareceu ao funeral. Não por obrigação, mas porque reconhecia que aquela mulher imperfeita havia, em seu próprio momento de verdade, escolhido a compaixão sobre a conveniência. O que aconteceu naquele dia de fevereiro de 1878 foi apenas uma gota no oceano de sofrimento que foi a escravidão brasileira. Milhares de mulheres deram à luz em condições tão ruins ou piores. Milhares de bebês morreram de causas evitáveis. Milhares de Marias foram chicoteadas por atos de bondade. Mas essa história específica sobreviveu. Foi contada e recontada. Tornou-se parte do tecido da memória coletiva. E em sua sobrevivência, carregava uma mensagem. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando confrontados com crueldade sistemática e indiferença institucionalizada, o amor prevalece. O sacrifício tem significado. A resistência, mesmo silenciosa, importa. Esperança, a menina que não deveria ter sobrevivido, viveu até os 80 anos. Viu o século XIX terminar e o XX começar. Viu seus bisnetos crescerem em um Brasil muito diferente daquele em que nascerá. Ainda havia injustiça, ainda havia preconceito, ainda havia luta. Mas também havia liberdade, oportunidade, esperança. E quando ela morreu, em 1958, centenas de pessoas compareceram ao funeral. Descendentes de escravos, descendentes de senhores, pessoas de todas as cores e classes. Porque todos conheciam a história. Todos sabiam que aquela mulher idosa e frágil era a bebê que nascerá sem água, que sobrevivera contra todas as probabilidades, cujo nascimento havia calado uma fazenda e plantado sementes de mudança. Na lápide de Esperança, ao lado do túmulo de sua mãe, suas filhas inscreveram palavras simples mas profundas. Esperança. Nascida da sede, criada no amor, viveu na liberdade. Sua vida é prova de que nem a maior crueldade pode extinguir a chama da humanidade. E assim, a história que começou com uma mulher suplicando por água e terminou com uma comunidade inteira transformada por amor e sacrifício, continuou sendo contada. Passou de avós para netos, de professores para estudantes, de uma geração para outra. Porque algumas histórias precisam ser contadas. Não para alimentar ódio, mas para honrar memória. Não para abrir feridas antigas, mas para garantir que nunca esqueçamos de onde viemos e nunca permitamos que voltemos para lá. E no coração de tudo, uma verdade simples mas profunda. Quando negamos água a quem tem sede, quando recusamos ajuda a quem sofre, quando escolhemos lucro sobre humanidade, perdemos algo essencial de nossas próprias almas.
Mas quando escolhemos diferente, quando arriscamos, quando sacrificamos, quando amamos mesmo quando custa caro, plantamos sementes de esperança que florescem através das gerações. A água pela qual Teresa suplicou não era apenas H.O. Era vida, dignidade, reconhecimento de humanidade básica. E quando finalmente veio, trouxe consigo não apenas uma bebê para o mundo, mas uma história que calaria fazendas, mudaria corações e ecoaria através de mais de um século. Esta é a história de Teresa, de Maria, de esperança. É a história de todas as mães que lutaram em circunstâncias impossíveis. De todas as amigas que sacrificaram por suas irmãs. De todas as crianças que sobreviveram quando não deveriam. É uma história de dor, sim, mas também de amor, de resistência, de humanidade persistindo mesmo quando tudo conspirava para esmagá-la. E é por isso que precisa ser contada, lembrada, honrada. Para que nunca esqueçamos.